Almas queridas, boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor, fraternidade. Para harmonização e integração ao tema proposto, vamos proceder à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 28, que diz: Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das ideias que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Conheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Me lembro o bom ladrão. Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O arrependimento no extremo. Elevemos os pensamentos ao Mestre Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, compreendemos as dificuldades que cada um de nós, caminheiros da estrada da evolução, precisamos vencer. Em nosso auxílio, trazemos na consciência as leis divinas que vieste nos relembrar com palavras e exemplos transformados em caminho de amor e fé que precisamos percorrer. Compreendemos também que o esforço é pessoal e intransferível e que precisamos pegar a nossa cruz, que chamamos de lições necessárias, e que, com bom ânimo, seguir as tuas pegadas de luz. Permita-nos, Senhor, a companhia dos bons espíritos, auxiliando-nos na compreensão e na apreensão das lições abençoadas que, pelo teu amor, nos são oferecidas.
fica conosco, Senhor, e assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a eutanásia. Então, primeiramente, vamos analisar a origem desta palavra. Thanatos é a personificação da morte pacífica na mitologia grega. Frequentemente retratada como um jovem alado, simbolizando a paz e o descanso eterno. Seu nome, que literalmente significa morte, simboliza o fim inevitável de todas as coisas vivas, mas sem o terror associado a outras figuras da morte. Thanatos representa não apenas o fim da vida, mas também a transição para o além, sendo considerado o Deus da morte não violenta, responsável por conduzir as almas dos mortos para o mundo dos mortos, para o Hades. A união do pronome eu com essa palavra de origem grega forma então em nosso idioma a palavra eutanásia, que significa boa morte ou morte digna. Eutanásia trata-se de um procedimento que consiste em abreviar de forma intencional a vida de um paciente que enfrenta sofrimento físico ou psicológico intenso, geralmente devido a doenças incuráveis ou em estado terminal, garantindo uma morte rápida e sem dor. Mas será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? O que diz a doutrina espírita? A duração de nossas vidas é determinada por Deus, a quem, e somente a Ele, compete tirá-la. A vida nos foi outorgada por Deus, e abreviá-la por nossa iniciativa é interferir nos desígnios da providência e adquirir provas para o futuro. Mas, se a eutanásia consiste em abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um enfermo incurável, não seria essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Não. Primeiro, porque não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. Segundo, porque desconhecemos e não podemos pré-julgar os desígnios de Deus. Terceiro, porque a morte física não termina o fim do sofrimento. Emmanuel, na questão 106 do livro O Consolador, nos diz que o homem não tem direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que ela seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Poderíamos perguntar: devemos abreviar a vida dos portadores de doenças que, segundo a ciência, não têm cura? Não. Em se tratando de moléstia, nunca podemos afirmá-la incurável, porquanto a todo instante novas descobertas científicas surgem de acordo com a permissão de Deus. Assim sendo, como podemos ter certeza de que algo incurável hoje não possa ser curável amanhã? Então, nem mesmo a vida dos portadores de doenças incuráveis deve ser abreviada. Será que a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? O sofrimento prolongado
traz algum benefício para o espírito? Nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento constitui corretivo indispensável para o espírito que errou e se prolonga de acordo com a necessidade deste. Impedir-lhe que sofra é tirar-lhe a oportunidade de se regenerar perante o Pai. Emmanuel também nos diz, na questão 106 do livro O Consolador, que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, pode ser como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito que está em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios na vida imortal. Enquanto existe vida física, mesmo estando numa vida vegetativa, o espírito está ligado ao corpo. Estando o espírito sempre ativo, o corpo moribundo pode propiciar-lhe reflexões de valor inestimável que o auxiliarão na retornada ou na retomada do caminho do bem, se porventura dele se desviou. Emmanuel, na mesma fonte, assevera que os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. É sempre válido prolongar a vida de um doente desenganado. Esse é um dever da mais legítima caridade, permitindo que a aprovação para o espírito se cumpra até o momento designado por Deus. Não podemos negar que existe a possibilidade de um doente, no momento exato de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Muitas vezes, os que desejam abreviar o sofrimento dos outros, o sofrimento do próximo através da morte, aparentemente agem com bons propósitos. Não obstante as boas intenções com que possam estar agindo, são materialistas que só enxergam o corpo. Não compreendendo a existência do espírito, acabam incorrendo em grave erro. Isso quando os bons propósitos não são apenas aparentes, tornando o erro ainda mais grave. O irmão Saulo, na mensagem 20 do livro Diálogo dos Vivos, declara que se partirmos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. A vida nos foi otorgada por Deus, a quem exclusivamente compete tirá-la quando lhe aprouver. Não nos é lícito abreviar a vida de quem quer que seja, sob qualquer propósito. Uma reflexão na última fração de segundo de vida que resta ao moribundo pode evitar-lhe séculos de sofrimento após a morte. Ninguém, por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme. Perante todos aqueles que se abeiram da desencarnação, devemos nos compadecer e ajudá-los o quanto pudermos. A ciência humana é sempre um fato admirável em transformação constante, respeitável pelos benefícios que presta. No entanto,
Não nos esqueçamos de que a vida é sempre formação divina e por isso mesmo, em qualquer parte, será sempre um ato permanente de amor. Texto extraído do livro Diálogo dos Vivos, Espíritos Diversos. Quando nos encontrarmos diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recordemos que a vida prossegue além da grande renovação. Não nos acreditemos autorizados a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja ajustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade, mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento de que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Contudo, palpitam em todos eles a concessão do Senhor, induzindo-os ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não pagou. Não apagou, melhor dizendo. Não desrespeitemos assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conheceremos também mais tarde a proveitosa necessidade de permanecermos deitados, indispensável à grande meditação. E usemos de bondade para com os que atravessam semelhantes experiências, para que não nos falte a bondade alheia no dia de nossa experiência maior. Lembremos de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Nos disse Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Então, almas queridas, respeitemos a vida. Eutanásia? Não. Rogativa pelos sofredores. Deus de infinita bondade,
digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontram tantos irmãos em humanidade, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós vos suplicamos que os assistais nas suas aflições. Se nos seus interesses elas lhes não puderem ser poupadas, fazei com que compreendam que elas são necessárias ao seu progresso. Dai-lhes confiança em Deus e no futuro, que as tornarão menos dolorosas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero que lhes fariam perder o fruto de seus sofrimentos e lhes tornariam a situação ainda mais penosa no futuro. Encaminhai para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajude a se manterem corajosos, com bom ânimo, com fé em Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho que há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja e assim será. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores espirituais e a todas as almas queridas, encarnadas e desencarnadas, que estiveram conosco neste encontro com Jesus. Desejamos a todos uma noite de paz e de luz, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite.